volta pra gente comentar o que a edição passou sobre aquela briga que aconteceu no quarto. Aquela briga foi a briga do edredom mesmo, viu? E a gente vai mostrar aqui o cabo de guerra, como é que foi ali o cabo de guerra e tal. Agora, gente, já já eu vou entrar no conteúdo da Fazenda. A Martina, ela própria veio no Instagram pra se justificar sobre a expulsão dela. E, gente, desculpa, ela teve a pachorra de dizer que o copo escorregou da mão dela. O vídeo é muito claro na intenção da Martina. O vídeo é claríssimo. Ela atira o copo. Ela joga o líquido que está no copo e atira o copo. Ela vai na intenção. Isto é claríssimo no vídeo. Isso foi muito claro. Com uma imagem com melhor definição, deu pra gente ver que sim, esta foi a intenção dela. Gente, olha aqui. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Esse aqui é um copo. Não é igual o que a Galisteu mostrou, tá? Mas é do mesmo tipo, que tem essa base aqui. Se vocês conseguem ver na câmera. Essa base aqui, essa base é muito pesada. Este tipo de copo é muito pesado. Ok, é responsabilidade da produção também ter colocado um copo de vidro numa festa sabendo que algumas coisas podem passar do ponto ali. Tá? A gente confia que as pessoas vão estar no bom senso delas. A gente confia nisso, eu pelo menos confio que o bom senso às vezes vai lá e garante que a convivência vai continuar normal. Só que não é exatamente isso que a gente vai ver o tempo todo, né? Infelizmente, não é exatamente o que a gente vai ver. Porque eu vou mostrar o vídeo da Martina, tá? Mas não tem assim como, não tem a menor condição de levar o que ela falou a sério. Porque o copo não escorregou. Se o copo tivesse escorregado da mão dela, do jeito que ela disse que escorregou, o copo não ia ter a trajetória que ele teve e atingir aonde ele atingiu. De jeito nenhum. Foi com a intenção. Carelli, inclusive, teve a mesma interpretação, né? Se não tivesse, ela certamente não teria sido expulsa. Agora, lembra que eu falei pra vocês que ela estava flertando com a expulsão há tempos? A Galisteu usou a mesma coisa que eu falei pra vocês. Há tempos que a Martina vinha flertando com isso. E olha, me parece que agora, depois dessa fala, o Carelli assumiu que estava assim segurando a Martina. Porque já era para ela ter sido expulsa há muito mais tempo. Ela já teve atitudes muito piores dentro dessa fazenda que poderiam levar à expulsão dela muito anteriormente. Então, gente, para mim não há, assim, não tem, é impossível achar que isso podia ter um desfecho diferente. Não, isso não tem como ter um desfecho diferente. O Carelli segurou o máximo que ele pôde segurar a Martina, mas não teve como. Agora você chega aqui com um copo pesado, semelhante a esse aqui, um copo pesadão, com uma base pesada dessas aqui. Você pega um copo desse e você atira, você tem a intenção de ferir alguém. No vídeo que a gente viu na televisão, infelizmente eu não posso reproduzir aqui porque é questão de direitos autorais, mas no vídeo é muito claro que, ó, ela pega e atira com a intenção. Então não foi exatamente do jeito que ela disse. Mas vamos passar o vídeo dela, tá? Ela ali estava rindo da situação no vídeo, tá? Deu pra ver ali que enquanto todo mundo ficou ali com dózinha dela, nas redes sociais todo mundo tava com dó dela. Desculpa, gente, a própria tá rindo, tá? Ela entende que ela fez de propósito. Ela entende isso que ela fez de propósito. Não há o que rir dessa situação. Quando você tá rindo, você tá debochando, você está admitindo que sim, você quis fazer de propósito. Vamos ver o vídeo, tá? Vamos ver o vídeo, porque o vídeo dela, a forma como ela fala, o jeito que ela fala, deixa isso aí bastante claro. Depois eu vou falar do rancho lá do fazendeiro, tá? Do plano que o Chaya e o Dudu colocaram em marcha hoje. Basicamente o plano dos dois ali, junto com o Toninho e o Creu, era basicamente enganar a casa,
para que eles acreditem numa coisa. Enfim, vamos mostrar aqui para vocês, tá? O vídeo da Martina. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. Olha só. Oiê! E aí, gente? Ai, rindo da minha própria desgraça. Não, gente, mas ó, só pra tranquilizar, tá tudo bem. Tô bem, tá bom? E ela fez de novo! Para com essas brincadeiras. Saco. Não, mas gente, tá tudo bem. Aos poucos tô aprendendo a mexer no celular de novo. Que coisa estranha, né? Mas tô em São Paulo. Já tô aqui com meu ADM, que arrasou. Obrigada. Em meio ao caos. Em meio ao caos. Tô bem, tá? Fiquem tranquilos aí. Aos poucos vou aparecendo, vou falando com vocês. Tenho agenda pra cumprir ainda. Sim, que a mami ainda está contratada da Record. Sim, tá bom? Tô me atualizando de tudo aqui, vendo algumas coisas. Só pra dar o meu parecer, tá bom? Tô vendo ainda. E eu ia esperar as minhas participações nos programas, né, que eu tenho ali. Já foi anunciado que eu vou no Selfie segunda-feira, 7 da noite, mas tem uma coisa que eu gostaria já de esclarecer. Não vou esperar. Que é sobre o copo, né, gente? É lógico que eu não arremessei o copo na intenção de arremessar o copo. Eu queria jogar o líquido que estava nele, mas como a Adri falou, ele era um copo pesado, eu já estava encharcada. O copo escorregou da minha mão, tá? Eu jamais tacaria um copo de vidro em quem quer que fosse. Até porque se a intenção de fato fosse arremessar o copo, eu faria assim e não assim. Então, infelizmente, ele escapou da minha mão. Não quis mirar em ninguém. Muito menos colocar em risco, nossa, Deus o livre, qualquer pessoa da banda. Gostaria de pedir desculpa aqui publicamente também, né? A todos os integrantes da banda, ao Dodô. Enfim, vou ter a oportunidade de fazer isso também nas minhas participações nos programas, mas eu não ia conseguir esperar até lá, né, gente? Então fica aqui o meu pedido de desculpa, assim, mais sincero mesmo, por ter acontecido isso, enfim, essa fatalidade do copo ter escapado da minha mão. Nunca, jamais foi a intenção tacar o copo de vidro em quem quer que seja. Não é isso que a imagem mostra, mas enfim, né? Tá aí o vídeo da própria Martina, ela própria falando a versão dela, esclarecendo a versão dela dos fatos. Agora, gente, deixa eu só falar mais uma coisa pra vocês, porque ela cita no vídeo que ela continua contratada da Record e que ela vai participar, que ela tem uma agenda pra participar e tal. Se o Carelli teve que manter a Gabi Spanik, que foi expulsa, oficialmente ela foi expulsa, se ele teve que manter todos os compromissos que a Gabi Spanik teve, então obviamente ele teria que manter a mesmíssima coisa com a Martina. Então aí é única e exclusivamente aquilo que o Carelli falou, tá? Aquilo que o Carelli falou já pra Gabi Spanik. E vale pra ela também. É justo? Vai continuar fazendo o show que ela tem que fazer, participar dos programas que ela tem que fazer, do mesmo jeito que a Gabi participou. Mas o jogo acabou para ela. E vamos ver como é que vai acontecer agora a próxima grande situação da Fazenda. Eu tô achando que vai ser a Rayane arregando. Tô achando que vai ser ela, porque eu acho que a Rayane não vai. A soberba da Rayane é tão grande para quem acompanha, e a gente já sabe que ela não vai aceitar com facilidade o julgamento público de ser eliminada. Quando ela sentir que ela vai pra roça, ela vai agir antes. Muito provavelmente. Não estou afirmando que vai ser assim, tá? Estou dizendo que quem já está acostumado com atenção, soberba ali o tempo todo, do lado, as pessoas bajulando, quando isso cessa, porque foi basicamente o que aconteceu, a pessoa fica perdida ali.
E aí, no único momento que ela vai ter de julgamento público, ela não vai querer passar pelo julgamento público. Vai ser mais fácil para ela passar como a Regona do que alguém que vai para o julgamento público. Eu vou me surpreender muito se a Rayane for para o julgamento público e aceitar a eliminação de boa. Eu vou me surpreender muito, porque ela já disse, e o vídeo hoje do programa deixou bastante claro. Ela disse que ia arregar. Ela disse que ia desistir. E que só que o Valério foi que não deixou ela desistir. Mas ela ia desistir. Ela depois confessa que quando ela foi lá pra Baia, ela foi para tocar o sino, porque ela não aguentava mais, porque ela não estava conseguindo controlar a Martina. E aí na conversa que ela teve na despensa, ela fala que não bateu o sino por causa da Martina, que as duas precisavam estar fortes. Só que a partir do momento que uma deixa de existir no jogo, o que acontece com a outra? Perde completamente o sentido, né? Mas enfim, antes de eu falar disso, eu vou falar logo dos destaques da noite, tá? Porque a gente teve ali o Rancho do Fazendeiro. Vou falar logo disso, depois eu entro nos destaques da edição, porque aí o ranço já vai diminuir mais. Aí o Toninho chamou pro Rancho do Fazendeiro, eu ia dizer Ranço do Fazendeiro, pro Rancho do Fazendeiro, o Fabiano, o Creu e o Dudu. E aí a ideia dele era basicamente levar eles ali pro rancho e que esse era o plano. Soltar umas fake news especificamente pro Fabiano, para saber se o Fabiano ia vazar essa informação dentro da casa. Qual foi a fake news que eles fizeram ali no rancho? A fake news foi dizer que ele tinha mudado de ideia e que ao invés de indicar a Martina, que agora ele não vai mais indicar, né, porque a Martina já não tá mais lá, então isso pula para Rayane, ele vai indicar a Maria. E ele falou isso, tá, pro Fabiano, que ele ia indicar a Maria. Ao mesmo tempo que estava acontecendo ali, tá, ao mesmo tempo disso, o Chaya foi conversar com o Matheus. E aí ele teve uma conversa também fazendo um jogo duplo. E aí o Chaya jogou ali, disse ali que a real indicação do Toninho era uma pessoa que precisava ser testada na roça. E aí ele disse que o Toninho ia indicar o Dudu direto para a roça. E aí o Matheus disse ali que era bom mesmo testar o Dudu, que seria melhor ainda testar o Dudu com alguém deles, porque alguém do lado de lá do grupinho finalmente ia conseguir sair. E aí eles começaram a falar da expulsão ali, começaram a falar da Tamires. O Matheus disse que a expulsão da Tamires foi premeditada, que o outro grupo planejou e tal. E aí o Chaya disse que o grupinho era um grupinho extremamente agressivo. Aí depois o Matheus disse ali que ele ouviu a Tamires dizer ali que não era para ter sido desse jeito, acho que não era para as coisas terem acontecido desse jeito. E aí, obviamente, o Chaya disse assim: ela falou isso? Ela falou mesmo isso? Você tem certeza que ela falou mesmo isso? E aí o Chaya disse ali que quando a Martina foi expulsa, a Tamires foi chorar, e não era choro de tristeza, que ela se coloca como se ela fosse uma vítima da situação, que ela estava chorando porque ela estava ali se sentindo a vítima da situação. Mas ela era a vítima da situação. Eu sei muito bem. Ai, gente, desculpa. Sinusite é uma coisa que tá me perseguindo há um tempo. Por causa das mudanças de clima. Tem dia que tá chovendo, tem dia que tá fazendo um sol. Eu sou muito sensível para essas coisas. Sinusite me pega justamente aí. Aí o negócio começa a vir, começa a dar tosse, começa a dar catarro, começa a dar essas coisas. Mas enfim, vamos lá. O Chaya disse ali que a Tamires estava se fazendo de vítima. Eu sei que a Tamires não é flor que se cheire, eu sei muito bem, já deu para ver, mas ao mesmo tempo ela foi uma das vítimas da situação ali.
Então, assim, não tem como tentar inverter isso. Não tem, é impossível inverter uma situação quando você é a vítima dela. Quando você está criando a situação, que é o que a Rayane está tentando fazer, ela está tentando inverter a história, querendo se passar por vítima, não vai colar. Mas eles estão querendo, eles estão lutando lá dentro para tentar inverter os papéis, para tentar colocar a culpa exclusivamente na Tamires. E vocês vão ver, isso não vai acontecer. Porque não adianta o povo aqui de fora estar comparando a situação da Rayane com o Sasha. Só que o Sasha era a vítima da situação. O Sasha, ele era a vítima do que acontecia na Fazenda 16, especialmente do Zelov. Então, gente, é completamente diferente. Não é igual, não dá para comparar. O que aconteceu com o Sasha não dá para comparar com o que aconteceu com a Rayane. Não é a mesma coisa. A mesma coisa eu falo com relação a isso. Não dá para querer tentar inverter a coisa se a Tamires foi uma das vítimas da situação. Nós, o público, sabemos disso porque nós estamos vendo isso acontecer na nossa frente. Agora, no caso aí da visão que eles estão tendo lá dentro, obviamente que é enviesada. Obviamente. Tá? A gente já sabe que é enviesada. Mas eles estão muito perdidos ali. Bote perdido nisso, tá? Enquanto isso, lá na academia, a Ioná teve uma longa conversa com o Matheus, o Wallace e o Valério. E aí ela disse ali que a expulsão da Martina foi algo completamente programado pelo grupo rival. Que aí a Ioná disse que a Martina apenas reagiu, que toda ação tem uma reação e que o próprio Mesquita estava dizendo que não era isso que eles tinham programado. E aí que a galera se aproveitou que ela estava no lixo, tá? Que ela estava no lixo. Quem colocou a Tamires para fazer o lixo, tá? Foi o Toninho depois da eliminação do Will, que era a tarefa dele. E aí a Tamires assumiu a tarefa dele e aí todo mundo foi lá em cima para fazer, para cair em cima. Aí depois ela disse ali também que dentro da visão de jogo dela, do que tá acontecendo, ela falou ali que a Rayane é outra que não vai aguentar. Ela disse ali que as meninas ficam cantando o tempo todo música do Belo no ouvido dela e que a Rayane a Ioná disse que o que a Rayane tem de melhor a fazer é justamente desistir do jogo, porque é capaz dela ser expulsa, porque qualquer pequena coisa deixa a Rayane saindo do eixo. A única coisa que a Ioná falou de certo aqui foi isso, porque qualquer coisa a Rayane já começa o barraco. É intrínseco a ela, é da personalidade dela. Não adianta a Rayane querer chegar, querer posar de fina e educada, que ela não é esta pessoa. E nessas horas a gente vê que ela não é esta pessoa. Então não adianta colocar ali, tá? Não adianta ela tentar mudar o foco que não vai conseguir. Aí depois a Ioná partiu pra cima do Dudu. Aí ela acusou o Dudu de ser o verdadeiro criador dos ataques que estão movimentando a casa. Aí ela culpou o Dudu, tá? Ela culpou o Dudu. A Ioná disse ali que foi o Dudu que criou este enredo para todo mundo chegar na Rayane e falar do Belo e dizer ali que ela, Rayane, era a namorada do Will lá dentro e que ele ficava falando mal da Michelle, que ele falava mal da Carol, que ele falava mal da Duda. A Ioná tá com muito ressentimento. E aí ela disse ali que ele falava mal da Saori também, tá? Ela tá com muito ressentimento. Teve um momento que o Wallace estava ali na academia, aí o Wallace estava conversando ali com o Matheus sobre a Ioná, que ele chegou até ter um sonho, que ele e a Ioná estavam super de boas. Aí ele fala assim pro Matheus: será que a gente vai jogar junto? Será? Será que vai ter essa revirada? Não sei se vai ter essa revirada, mas pra ele é conveniente, né? Pra ele vai ser bastante conveniente. Aí a Ioná tava sentada ali conversando com o Valério, botando o veneno dela. E aí ela disse ali
que o Dudu tinha tentado agarrar a Saori, que a Saori tinha ido reclamar com ela, e que a Saori viu que a única saída que ela tinha no jogo era ficar do lado de um macho, e que agora a Saori viu que ela precisava de fortalecer a narrativa, e que agora os dois dormem agarrados, só que os dois não têm nenhum tipo de relação, e que tudo ali é fingimento. Sim, tudo ali é fingimento mesmo. A gente sabe disso. A gente sabe que a Saori e o Dudu não estão namorando, Yana. A gente sabe. A gente também sabe que os dois andaram falando em códigos também. Você não sabe, mas a gente sabe. Aí ela disse ali que o Dudu era um agressor, que o Dudu era o pior tipo de agressor porque ele era o agressor passivo, que o Dudu fica lá atiçando as mulheres para brigarem, que ele é o verdadeiro agressor, que ela disse que o pior tipo de agressor não é o Fernando, não é o Gui, o pior tipo de agressor é justamente o Dudu, que fica ali fazendo as mulheres passarem por esse joguinho. Joguinho que você, Ioná, quis fazer. Você quis fazer esse joguinho. Não vem com essa pra cima da gente, não. Porque você se sujeitou a este jogo também. Ah, mas eu me afastei depois. Não interessa. Você se jogou nesse jogo. E se não fosse o fato de você estar morrendo de ciúme do Dudu com a Tamires e com a Saori, você ainda estaria fazendo esse jogo. Eu também preciso dizer para vocês que a Ioná tá se achando a protagonista do jogo. Eu vou mostrar um vídeo já já. Eles tiveram uma dinâmica que é gravar vídeo para a internet. E aí no meio dessa gravação veio a pergunta ali: quem você acha que é o favorito da edição? A Ioná disse que ela é a favorita da edição. O Valério falou que na visão dele ela também é a favorita. É por isso que a Ioná está fazendo o que ela está fazendo. Ela acha que ela tem torcida e que a torcida dela é forte, mais forte, que vai comprar o que ela está fazendo. Eu já estou avisando para vocês que isto não vai acontecer. Já estou deixando claro, não vai rolar. Tá? Isto não vai rolar. Mas a Ioná, ela tá assim numa coisa que ela está se achando a favorita sem ser. Mas tô avisando, tá? Não tô deixando de avisar pra vocês, não. E ela continuou ali falando mal do Dudu. Ela não tira mais o nome do Dudu da boca. É o dia inteiro falando mal dele. Aí o rancho do fazendeiro, tá? O que aconteceu ali no rancho? Toninho, Dudu, Creu e Fabiano foram lá pro rancho. Aí o Toninho começou jogando as fake news ali. Aí eles começaram a falar sobre a roça, começaram mesmo a fazer essa pergunta, né? Quem ele ia indicar pra roça, quem é que ia pra roça e tal, como é que faria isso. E aí o Toninho iniciou a fake news. O Fabiano pergunta assim pra ele: quem que você vai mandar pra roça? E aí o Toninho fala assim: eu vou mandar a Maria. E aí o Fabiano disse assim: então o meu voto vai ser no Matheus. E aí o Fabiano, eu vi parte do rancho, não deu pra ver o rancho todo, gente. Tá, eu não consegui ver o rancho todo por várias razões. A primeira e mais importante dessas razões é o aplicativo Record Plus, que hoje estava impossível de assistir. Tá? Impossível. Eu clicava para abrir e eu mostrei para vocês na hora, tá? Eu vou abrir aqui de novo para vocês verem. O aplicativo não mostra o que está acontecendo na fazenda. Eu realmente tentei assistir ali de todas as formas. Eu peguei alguns recortes que eu vi lá no site da Record, que eu vi lá nas redes sociais da fazenda e tal. Eu tentei pegar alguns cortezinhos ali, ó. Só agora que abriu para mim. E eles estão dormindo, tá? Só agora que abriu para mim, eles estão dormindo. Afinal, né, não tem mais nada o que fazer hoje. Já foi, o dia já passou. Mas sim,
Eu ouvi uma parte e eles fizeram vários cenários aí. O Toninho disse ali que ele precisava testar pessoas novas, que chega de todo tempo nas mesmas pessoas e tal. Aí o Fabiano começou a fazer uma análise de jogo. Ele disse ali que depois do que aconteceu com a expulsão da Gabi Spanik e agora com a expulsão da Tamires, porque querendo ou não, essa é a única ligação que existe entre as duas. Pra quem quer saber o que o Dudu tá fazendo, né? Ele, Tamires, Duda, Saori e Mesquita estavam comendo, tá? Eles fizeram um omelete grandão ali, cheio de queijo, comeram e agora vão dormir. Eles estavam numa fogueira lá embaixo, na área dos animais, só que começou a chover forte e aí eles tiveram que subir pra sede. Foram confinados de novo na sede, né? Aí o Fabiano disse ali que na visão dele a Tamires está bastante forte por causa da história da Gabi e da Tamires e da Martina, porque querendo ou não as duas estão ligadas à mesma coisa, as provocações e as reações. As duas ali acabaram entregando um enredo na mão da Tamires. Aí ele disse ali que na visão dele a Carol é a verdadeira protagonista desse jogo e que o Toninho e o Dudu não compartilhavam dessa mesma informação. Aí o Fabiano disse ali que a Ioná caiu também, que a Carol tá altíssima e que na visão dele a protagonista agora é a Carol. Que a Carol compra as brigas dos outros, que a Carol defende os outros e que a Carol é que tá segurando o programa. Aí o Toninho fala assim pra ele, não, que ele não conseguia enxergar isso, que a Carol é a grande protagonista. É porque eu tô lendo aqui, gente, e às vezes quando eu vou ler, tá confuso. E é difícil eu ler porque eu tô vendo aqui uma tela do lado. Não é na frente, porque na frente tá a câmera. E aí eu tive que colocar a tela do lado, pra eu ler do lado. Como eu ainda não tenho recursos suficientes para comprar um teleprompter que facilitaria bastante a minha vida, infelizmente eu tenho que usar os recursos que eu tenho. E aí às vezes eu leio uma coisa aí eu acabo me confundindo, só para deixar claro. E aí eles começaram a discutir, o Toninho não achava que a Carol era a grande protagonista, mas sim que ela se destacava, que ela ia pra cima, comprava as brigas e tal, mas era só isso, ele não via que ela tinha um grande enredo dentro da fazenda e tal. Nesse ponto eu vou ter que concordar com o Toninho, de fato a Carol não tem um grande enredo, a Carol compra muito a briga dos outros, mas enredo próprio dela, a história própria dela, ela ainda não tem tão forte assim. Ela teve com a Rayane, depois deu uma baixada, mas voltou a crescer de novo e tal, mas por enquanto fica nisso. Aí depois eles começaram a falar da Ioná. E aí o Creu e o Dudu mostraram um certo incômodo com a Ioná. O Dudu disse ali que a Ioná precisa ficar mais tempo, que não era para botar ela na roça agora, porque ela precisa de mais tempo para ela se queimar mais. E deu para ver que o Dudu ele pegou um certo ranço da Ioná. Deu para ver isso. E aí o Creu disse ali, quanto tempo você acha que ela precisa? Umas 2 semanas no máximo. Aí ele disse assim, ela tá perseguindo o Dudu, ela tá fazendo perseguição psicológica. E aí o Dudu disse assim que ela deitou do lado dele, o coração dele acelerou. E que ele ficou bastante preocupado com o que ela podia fazer contra ele e tal. Eles discutiram isso, tá? Mas no final das contas, o que o Toninho, o Creu e o Dudu queriam, eles conseguiram. O Fabiano, de fato, levou essa informação do rancho lá pra cima. Ele, de fato, levou isso. E vou contar pra vocês como é que foi. Enquanto isso, lá na academia, estavam a Saori, a Duda e o Mesquita conversando sobre o comportamento do Matheus na festa. E esse comportamento que eles estavam falando é que o Matheus está com o ego ferido. Foi o que a Saori falou, tá? Ela disse que na visão dela, do que ela conseguiu enxergar, é que ele não gosta da Maria e que ele estava com o ego ferido porque a Duda estava feliz com outra pessoa e que a felicidade dela com o Mesquita estava incomodando e que isso feria o ego. O Mesquita discordou. A visão do Mesquita, o Matheus está com vergonha do vexame que ele deu no próprio aniversário.
Pode ser também, né? Ninguém vai dizer que não é. Mas ele hoje estava chorando na casinha da árvore, reclamando que ninguém deu os parabéns para ele. Aí ele começou a dizer assim, não, que a minha mãe, pelo menos aí do outro lado, tá me dando parabéns. Mas ninguém aqui me deu. Ele se sentou ali fazendo uma cara de vítimas, tentando se vitimizar. E não é assim que a coisa toca. Não é assim que a banda toca. É completamente diferente. E aí o Mesquita disse ali que o Matheus saiu correndo, levou um tombo, que destruiu o look que ele estava vestindo, que ele brigou com a Maria ontem, que ele fez aquele showzinho de jogar cerveja, e que ele viu que ele fez uma merda, e que por isso que ele estava mal, que ele estragou o próprio aniversário, que estragou o próprio momento que podia ser dele. Eu vou ter que concordar com o Mesquita porque sim, teve muito isso. Aí o Fabiano voltou lá do rancho, se sentou ali na varanda, a Carol foi se aproximar dele. Aí uma das coisas que a Carol falou ali, que ela nunca imaginava que ela ia se aproximar do Fabiano, mas que a aproximação dos dois foi natural e tal. E aí ele começou a contar o que tinha rolado lá no rancho. Ele contou que na visão dele, a Carol é a protagonista. Ele até vira e fala pra ela assim, sabe quem é que tá segurando esse programa? Era a Ioná, é a Rayane? Não, é a Carol que segura esse programa. Esse programa já era pra ter flopado há muito mais tempo, mas a Carol tá segurando porque ela mete a cara em tudo. Ele teceu elogios ali pra ela, e aí ele vazou a informação do que o Toninho pretende fazer, porque obviamente a Carol quis saber disso. Aí ele disse assim que o Toninho vai indicar quem ainda não tinha ido pra roça, mas também tranquilizou a Kati. Ele disse assim, pode ficar tranquila que ele não vai mandar você está salva. Ele vira e fala isso pra Kati. E aí ele revelou ali, basicamente, tá? Ele revelou que a Maria seria indicada. O que o Toninho tinha falado lá no rancho. E aí o Fabiano disse assim que a Kati dá entretenimento, que a Kati vai pra cima de todo mundo, que a Kati faz barraco, mas aí a Duda é uma mosca morta, que a Duda tá na Disney, que a Duda ali, do jeito que ela tá indo, ela vai ficando pra final. E aí ele disse ali que todo mundo lá dentro sabe que a Carol é forte e que a Carol contra-ataca quando ela é provocada e que iam induzi-la ao erro para fazer ela ser expulsa, para fazer ela desistir, que eles querem induzi-la ao erro porque ela é forte. Bom, a Carol sabe muito bem o que ela tá fazendo, inclusive, tá? Porque ela já participou de outro reality antes. Agora, o Fabiano não, né? Ele nunca participou de outro reality. Enquanto isso, na casinha da árvore, o Toninho e o Creu analisavam a situação da Rayane depois da expulsão da Martina e agora que ela tá sozinha. Aí o Toninho começou a falar ali que a Rayane estava desesperada porque a Rayane lamentou que a imagem dela provavelmente está bem ruim aqui fora. Disse o Toninho, a Rayane chorou hoje. Sabe o que ela falou lá na sala? Não sei se o Belo ainda tá comigo. E aí ele fala, o cara deve estar com uma vergonha do caramba dela. Ela sabe que errou e que errou feio. E aí o Toninho disse ali que sem o Pitbull, sem a Martina, ele se referiu a Martina como Pitbull, o jogo da Rayane tinha acabado. Ele falou isso lá com o Creu e o Creu também concordou. Aí ele fala assim, a Rayane criou um Pitbull em sua defesa, que era a Martina, ela perdeu o Pitbull. O Valério vai fazer o quê? Vai defender ela em quê e vai defender ela de quê e de quem? A Maria e o Matheus vão defender a Rayane em quê? Porque afinal de contas, isso não tá claro se eles estão jogando juntos ou não. Aí o Toninho fala assim, perdeu, a Rayane perdeu, não tem muito mais o que ela possa fazer. E eu vou ter que concordar, realmente não tem muito mais o que a Rayane possa fazer ali. Aí lá no quarto, a Ioná, a Rayane e o Matheus continuavam traçando estratégias, analisando aí o cenário da roça após expulsão. E aí eles começaram a
se reorganizar, lamentaram a saída do Will e do Nizam, que a Rayane disse que era a base das meninas, afirmando que o descontrole do outro grupo provocou a expulsão da Martina e que sem eles elas tinham perdido a razão. Aí a Rayane disse que o Will e o Nizam eram a base das meninas e que sem eles as meninas decaíram. Aí a Ioná disse ali que ela concordava com isso. Ela disse: eu espero que eles não estejam cancelados, que o Nizam não tenha saído cancelado. E aí a Ioná disse ali que se ela for indicada pelo Toninho, ela vai chamar ele de covarde, vai dizer que ele tá sendo manipulado pelo moleque. Ela tá chamando o Dudu agora de moleque. Que ela ia meter a lenha no Dudu, porque era tudo do Dudu. Aí a Rayane desenhou uma estratégia que eles deveriam seguir e tal, que ela já sabe que provavelmente pode ir para a roça e que eles precisavam puxar um rival da baia para garantir que um deles sobre, para que ela possa fazer a prova do fazendeiro e vetar quem sobrar do outro grupo lá, quem for do outro grupo, para fazer a volta, para não fazer a prova do fazendeiro. E aí a Ioná disse que a partir de hoje ela ia sabonetar, que ela ia ser um sabonete do inferno. Sério, ela falou isso. Aí depois a Ioná começou a dizer ali que a Carol está tentando roubar o protagonismo dela e que durante uma briga antiga que a Carol teve com a Rayane, a Carol também tentou roubar o protagonismo da Rayane. Aí a Ioná disse ali que o que movia a Carol era justamente a busca pelo protagonismo, que ela e a Kat diziam que era uma coisa desnecessária, que era bobeira. E aí a Ioná fala assim pra Rayane: a Carol queria tirar o meu protagonismo. Como se ela fosse alguma protagonista exclusiva, né? E aí eles começaram a falar da Tamires. A Ioná disse que a Tamires está se achando e que depois que a Martina saiu, o Creu tava babando a Tamires, que o Fabiano tava babando ela, e a Tamires estava só jogando piada pra cima dela. E aí a Rayane disse ali que ela lamentava o estado mental que a Martina estava, e ela disse ali que ela tá agora com muita dificuldade, que ela não consegue mais reagir. Aí ela disse ali que a Ioná disse assim que as provocações vão acontecer. Aí a Rayane disse que agora é só não responder a essas provocações, e ela disse que fala isso agora, mas que ela sabe que ela não vai se segurar e que ela vai continuar respondendo. Tá? Isso foi o que a própria Rayane falou, tá? Ela disse que ela não vai se segurar. Então, gente, não há nada que faça a Rayane reverter esse jogo. Ao contrário, ela vai se jogar cada vez mais, porque ela não tem uma narrativa de perseguida, do jeito que várias pessoas estão tentando colar nela. E aí a Ioná disse ali que a Maria não seguiu o plano de Dudu de votar em massa na Carol por causa do passado. E aí ela disse ali que elas fizeram o certo porque eles não podiam dar para Carol o enredo de vítima, o protagonismo da vítima. E aí a Ioná disse assim: já pensou o que ia acontecer se botasse a Carol ali com 16 votos? O protagonismo dela ia para onde? Capaz de voltarem as duas daquela roça. E voltariam. E aí a Ioná sugeriu que a Tamires também cometeu excessos, só que a Tamires foi protegida pela produção. E aí a Ioná disse ali que a Tamires foi segurada, que agora a produção estava ali protegendo ela e tal. E no final das contas, a Ioná tá com ranço, porque isso não foi com ela do jeito que ela queria. Basicamente aí, tá? Ela queria isso.
Aí teve uma outra cena também, gente, que foi a Tamires e a Kate conversando. E aí a Tamires parecia irritada quando ela observava a Maria. Ela disse ali que a Maria faz um jogo duplo e que a Maria é uma provocadora silenciosa. Ela disse ali que a Maria fica provocando. Foi a Tamires que falou. E que a Maria fica do lado da Martina, que a Maria adora provocar. E que a Maria só fala na hora ali para causar as coisas, depois ela foge. E ela disse ali que a Maria não tem coragem de fazer essas coisas que ela diz que ela faz. Aí uma outra coisa que ela falou ali também, que a Maria adora provocar, mas que quando as pessoas saem de perto ali, ela quer tentar agir como uma santa. E que isso não enganava ninguém. Isso foi uma conversa que a Tamires teve com a Kate, tá? Isso foi aí o que aconteceu com a Kate. Eu não consegui pegar imagens porque eu falei para vocês, o Record Plus estava falhando, infelizmente. Aí vamos lá para alguns destaques da edição, né? Porque afinal de contas, a gente precisa esclarecer alguns pontos aqui, tá? A gente precisa esclarecer alguns desses pontos. Então vamos lá, tá? Vamos lá, vamos acompanhar isso. Deixa eu só pegar aqui as imagens, vai dar uma travada aí para vocês, tá? Vai dar uma travadinha aí para vocês, mas a gente já volta e já vai normalizar. Isso tudo é porque eu tô precisando de trocar um computador para uma placa de vídeo dedicada, mas eu não tenho dinheiro para isso, né? Um computador bom para trabalhar com live, para trabalhar com produção de vídeo, custa mais de 10 mil reais. Eu não tenho dinheiro para isso, né? Não tenho esse dinheiro, não tenho nem como pagar por isso. Enfim, eu trabalho com o que eu tenho em mãos, tá? Então vamos lá. Antes da festa, gente, o que foi que aconteceu ali antes da festa? Antes da festa, a Rayane disse que ela queria pegar aquela prancha, né? Eu sempre esqueço o nome daquele negócio que passa no cabelo. Chapinha. A chapinha. Que ela queria pegar a chapinha para arrumar o cabelo dela e tal. E aí a Martina já falou, provavelmente a Carol está monopolizando o uso da chapinha. E sim, de uma certa forma a Carol tava. A chapinha tava desde cedo ali. Só que a Rayane foi lá e não quis brigar. Aí a Rayane disse que ela ia botar um boné mesmo e tal. Mal ela sabia que sim, parte do look era um boné, então não fez diferença mesmo pra ela. Só que aí a Ioná falou assim pra Rayane. Depois a Ioná quer falar assim, quer tentar se apropriar da pauta. Ela disse assim, se você for pegar, ela vai começar a usar aquela coisa de racista, que você tá sendo racista com ela e tal. Isso foi o que a Ioná falou, tá? Isso foi o que a Ioná falou. E aí a Rayane desistiu. Aí o que foi que aconteceu? A festa começou, aí o Matheus escorregou logo nessa saída aqui. O Matheus, acho que não dá pra ver na imagem, mas você percebe ali que a Martina virou e começou a rir. Porque o Matheus saiu e aí escorregou, se estabacou ali no chão. Aí começaram a rir dele, obviamente, né? E aí riram dele, aí ele ficou chateado. Só que a chateação dele não era porque ele tinha levado ali um banho de água, mas por causa da bebida. O Matheus reclamou, começou a dizer, olha, tem que dividir melhor a bebida aí, tem muita bebida para um lado, tem menos bebida para o outro. Ele começou a discutir com a Kate, começou a discutir ali com o Dudu, e aí ele disse que não aceitava a divisão desse jeito, que tinha que dividir melhor a bebida e tal. E aí ele não gostou dessa divisão. E aí ele falou assim, vai todo mundo pro caralho, vai todo mundo pra casa do caralho e tal. E aí ele não concordou com essa divisão, ele pegou a bebida e atirou nesse carro aí. Ele disse que ele estava muito revoltado. Deu pra ver ali que ele estava revoltado porque ninguém fez aquilo que ele queria que fizesse. Ninguém fez isso. Aí começou ali a tocar uma playlist, inclusive colocaram a música lá, Você Pagou com Traição, Quem Sempre Lhe Estendeu a Mão.
E aí a Ioná ficou ali cantando e tal. Aí ela e o Dudu foi lá, ela foi pra cima do Dudu, e aí ela grita, traidor, traidor. E aí o Dudu vira e fala pra ela, traidora, traidora. Mas nesse momento era brincadeira, num tom de brincadeira. Mas, vocês sabem, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Só pra deixar isso claro aí pra vocês também. Aí veio o Pixote, começou ali a música, todo mundo ali foi para perto do palco, e aí começou a provocação. A primeira pessoa que provocou foi a Martina. A Martina foi quem provocou a Duda. Não foi o que muita gente está dizendo aí. A Duda, de fato, foi na mesa buscar a mesa onde a Martina estava para buscar bebida. Só que isto foi depois. No primeiro momento, a Duda estava se olhando no espelho, aí a Duda vira e fala assim para Martina, o que é? Eu não posso mais me olhar no espelho, não? E aí a Martina pega aí esse celular e começa a mandar beijinho, começa a falar ali pra Duda, que a Duda era regona e tal. Foi aí, tá, que começou a provocação. Quem começou a primeira provocação foi a Martina. É ela que começou a jogar palavrões pra cima da Duda. Foi a Martina, tá? E aí começou as provocações. A Duda tava lá com o Mesquita, aí ela chamava a Duda de arregona, bundona, vem cá, vem pra cima e tal. A Duda não respondeu em nada ali pra ela. A Duda não respondeu. E aí o Mesquita ficou lá dançando com ela. Mas deu pra ver ali que a Martina estava sim querendo provocar. Deu pra ver isso. Mas não foi absolutamente nada ali. Nossa, grandes coisas. Não. Foi só por causa da Duda estar olhando para o espelho e a Martina encarar isso como uma provocação. Não foi uma provocação. Provocação foi o que a Martina fez na hora de responder a Duda, dizer ali o que tu quer, quem tu tá olhando para mim, vem pegar a bebida aqui e tal. A Martina ficou igual um cão de guarda ali em cima da mesa aonde estavam as bebidas. Só que a Duda não pegou nenhuma bebida ali, tá? A Duda não pegou. Aí a Rayane começou a dançar ali. E aí a Martina foi pra cima da Carol. A Martina começava a gritar, falsa do caralho, falsa, eu te defendi, sei lá o que. A briga não era só com a Duda. A Martina foi pra cima de brigar com a Carol. Aí ela foi assim, eu sempre te defendi isso, sempre te defendi aquilo e tal, sua falsa do caralho, sei lá o que. As duas começaram a discutir aí. E aí, no meio dessa discussão toda, a Tamires também se meteu no meio. E aí, a Martina começou a gritar com a Tamires também. Aí, no meio disso tudo, tá? No meio disso tudo, começou ali todo mundo a apartar. A Duda e o Dudu começaram a apartar a Carol da Martina. Dá pra ver aí. E a Martina continuava gritando, sua falsa do caralho, e vai pra merda, sei lá o que, eu te defendi e tal. Elas estavam ali. Enquanto isso, tá? Enquanto isso, o cantor lá, o Pixote, tava lá. Enquanto isso. E aí a Carol e a Martina continuavam nas brigas delas. Continuavam. Aí a Carol jogou água na Martina e a Martina jogou cerveja, tá? Jogou cerveja em cima dela. Aí teve um momento ali que a Kati começou a separar, começou a puxar. Aí a Tamires começou a entrar na briga, começou a defender a Carol ali, dizendo que ela estava descontrolada e tal. E aí, no meio disso, a Martina foi de novo pra cima da Duda. Aí o Mesquita foi lá e ficou segurando ela o tempo todo. A Martina ia pra cima da Duda e o Mesquita ficava dançando e lá frente ali,
da Martina para evitar da Martina chegar. Ele ficava assim, ele dançava assim, né? E aí a Duda ficava de um lado, a Martina do outro, e ela indo para cima da Duda, só que o Mesquita ficava ali evitando. Aí a Martina começava a provocação de novo para Duda, a mesma provocação de sempre e tal, e continuava as provocações. O Mesquita só protegia aí a Duda. Aí depois ela foi peito a peito em cima da Duda. E aí ela falava que ninguém respeitava ela na casa. Aí o Dudu disse assim: eu sempre te respeitei aqui, eu sempre respeitei você. E aí de novo lá foi a Carol defender, a Carol gritar ali para defender a Duda. E aí começou de novo uma nova briga, um novo foco de briga. Aí depois, quando a gente imaginava que o show ia rolar normal, aí de novo lá foi a Martina fazer briga com o Dudu. A Rayane primeiro perguntou ali pra Martina o que tinha acontecido, se tinham pegado a bebida delas. Aí a Martina confirmou que tinha sido por causa da bebida que a Duda tinha ido lá. A Martina falou. Aí depois, de novo, já foi a Martina pra cima ali da Carol. E aí a Kati ficava segurando ali, aí elas ficavam discutindo as mesmas coisas de sempre que vocês já sabem. Ah, sua falsa, você é uma falsa e tal. Elas ficavam discutindo todo o tempo a mesma coisa. E aí, no meio disso tudo, tá? No meio disso tudo, a Kati segurava a Carol. E aí o Dudu disse ali que era inaceitável o que a Martina estava fazendo, era inaceitável o que a Duda estava passando ali, que a Duda estava recebendo a provocação e que quem tinha começado essa provocação era justamente a Martina. Ele disse que era inaceitável o que estavam fazendo com ela. Era inaceitável. E aí ele continuou, tá? Ele continuou ali, não foi esse único momento ali. E aí o momento que a Rayane, a Tamires estava ali dançando do lado da Kati, do lado da Michelle. A Rayane vai lá e joga cerveja na cara da Tamires. E aí ela sai de lá, ó. Vocês perceberam, ó? Ela jogou a cerveja na cara da Tamires. Aí a Tamires responde. Tamires fala lá que ela era uma suja, uma porca, que ela era uma merda e tal. Tudo isso vocês já sabem porque eu contei isso pra vocês ontem. E aí ela continuava ali gritando e tal. E aí a Rayane acha que ela vai conseguir passar de vítima, sendo que foi ela que atirou a cerveja na cara da Tamires, né? Isso não vai rolar. E aí, no meio disso, a Carol saiu de lá com uma garrafinha de água e jogou essa garrafinha de água na cara da Rayane. Só que a Rayane começava as provocações. Enquanto isso, a Martina foi de novo pra cima do Dudu, gritava que ninguém respeitava ela na casa. Aí o Dudu dizia que ele respeitava assim, que ele sempre respeitou todo mundo. Aí ela começava a gritar: vem pra cima de mim, caralho! Vem pra cima de mim, sei lá o quê. Ela continuava gritando ali com ele, até que chegou o momento ali que o próprio Dudu se exaltou e disse que ele sempre respeitou todo mundo ali dentro. Aí a Ioná foi lá, começou a chamar, a gritar junto com a Martina, dizendo que ele era um moleque, que ele era um canalha, que ele era um agressor e tal. Ela foi lá gritando assim com ele, enquanto tava rolando tudo isso. Aí, lá foi o Mesquita, isso que é um amigo, assim, uma pessoa que você confia. O Dudu tava gritando ali, as meninas indo pra cima dele, ele foi lá e começou dançando ali, mas se meteu no meio pra proteger o Dudu. Isso aí, sim, que é uma atitude de uma pessoa que dá pra confiar. Ele foi lá e se colocou ali como barreira e a Ioná continuava gritando. Aí o Mesquita e a Duda, depois a Saori, tiraram o Dudu de perto delas, tá? E aí lá foi de novo a Martina pra cima da Carol. Lá foi de novo a Martina gritar ali com a Carol. E aí a Carol atirou água pra cima da Martina. A partir daí o negócio começou a desandar. Em outro foco da briga, a Maria foi conversar com o Chaya, disse ali
que ela estava fazendo sacrifícios para ficar do lado do Mateus, mas que o Mateus não estava retribuindo isso e tal. Aí o Shaya estava meio sem paciência. Aí o Shaya falou: fala com a Michelle, fala com a Mia, ela deve explicar melhor isso e tal. Deu pra ver que o Shaya tava meio chateado. Aí ela foi tirar satisfação com o Mateus. Aí ela fala pro Mateus: olha, Mateus, olha o que eu estou fazendo por você. Aqui, você todo emburrado. Primeira festa juntos e tal. E ela acabou com o Mateus ali. Deu pra ver, tá? Deu pra ver que o Mateus realmente ficou enciumado da Duda estar com o Mesquita. E aí a Maria deixou o Mateus sozinho ali, tá? Enquanto isso, tá? Enquanto isso, a briga começava de novo. Dessa vez, Carol e Rayane. Os focos eram a mesma coisa. Aí a Rayane jogou cerveja na cara da Carol. Aí a Carol pegou uma garrafa de água, jogou em cima da Rayane. Aí a Kati foi lá separar as duas. Aí a Tamires se meteu, disse ali que a Rayane era podre, um ser humano podre, que ela era horrível, que ela era uma merda e tal. Aí a Martina foi lá defender a Rayane. E aí começou a gritaria que levou à atitude da Martina, que causou a sua expulsão. Aí ela descontrolada, tá? Descontrolada. A Kati tentou segurar ela. Dá pra ver aí que a Kati tentou segurar ela, mas ela tava descontrolada. A Maria tentou segurar ela. A Maria fala pra ela: não vai, não faz. Só que depois a Maria confessou que a Martina estava com tanta força que chegou até machucar o dedo dela, uma coisa assim que ela falou. E aí, ó, a Maria e o Mateus tentam segurar a Martina. A Kati também tenta segurar a Martina. Só que não teve jeito. A Martina, olha aí o que a Martina faz. Ela atira acho que é uma garrafa, uma coisa de água em cima da Carol. Dá pra ver isso aí. Enquanto isso, olha a cara do Dodô. O Dodô tava completamente assim: meu Deus, o que eu tô assistindo aqui? E eu tô cantando aqui e tal. Ele ficou completamente perdido e equivocado. E aí, olha o que a Martina faz. Ela pega o balde de gelo e joga na direção da Duda e do Mesquita. Ela joga na direção dos dois. Aí ela começa a gritar de novo. E aí tentam segurar ela. A Maria tenta segurar ela, mas ela não consegue. Aí ela volta na mesinha, pega um copo de vidro. E aí ela atira o líquido, tá? Ela atira o líquido em cima da Duda. Só que aí ela arremessa o copo. E aí o copo cai do lado do baterista. Aí a Galisteu entrou no VT. Aí a Galisteu disse assim: como vocês viram... Deixa eu ver aqui o que foi que a Galisteu falou. Como vocês... Deixa eu ver aqui rapidinho, tá? O que foi que a Galisteu falou. Pra deixar claro aqui, tá? Pra deixar tudo claro, pra gente não errar em absolutamente nada aqui, tá? Vamos ver o que foi que a Galisteu falou. Rapidinho. Galisteu disse assim, que a Martina colocou em risco a integridade dos outros. A Galisteu disse assim: a Martina jogou um copo pesado na direção do Mesquita e da Duda. Inclusive, eu estou com um copo igual aqui na mão. E eu garanto para vocês, era um copo bastante pesado. Ela mostrou o copo, eu vou já mostrar esse copo aí também. Aí a Galisteu fala assim: a Martina colocou em risco a integridade dos outros peões e até da banda convidada. Foi essa atitude que causou a expulsão dela. Depois ela pede desculpas ao Pichote. Ela disse que é um grupo que ela gosta muito, que ninguém poderia imaginar que a coisa fosse sair do controle. Ela falou ali, ela disse ali: eu preciso pedir desculpas ao grupo Pichote, que eu gosto tanto, e agradecer pelo show de ontem. Ninguém tinha a menor ideia do que ia acontecer. Até a banda
se assustou. Realmente, ninguém tinha a menor ideia do que a gente ia ver ontem, tá? E aí, a Galisteu mostrou ali como é que foi que aconteceu, tá? Eu vou até colocar em tela cheia ali, de outro ângulo, tá? Vocês vão ver isso de outro ângulo. Olha aí, vamos ver isso de outro ângulo para vocês verem aonde foi que o copo caiu. Olha aí, de outro ângulo. A Martina arremessou o copo e o copo caiu do lado do baterista. O copo caiu ali do lado do baterista. E aí ela mostra o copo. Olha aí o copo que ela mostra. É um copo pesado, tá? Ele não é igual ao copo que eu mostrei para vocês, mas eu vou dar um zoom no copo para vocês verem rapidinho. Vamos lá, deixa eu só apertar aqui o coisa direito para a gente dar o zoom correto aqui. Para vocês verem aqui o copo. Olha só. O copo que ela mostrou é daqueles copos de vidro grosso. Igual esse copo que eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar de novo. Igual esse copo que eu mostrei para vocês. É de um vidro grosso e de uma base muito pesada por baixo. Que é o que sustenta toda a estrutura. Ela disse ali, eu garanto para vocês, este copo é muito pesado. Isso foi o que a Galisteu falou, tá? Isso aí foi o que a Galisteu falou. Então, vocês percebem que, sim, a Martina colocou em risco a integridade física de todo mundo ali. E aí mostra o momento que ela atira o copo. Ela atira o copo em direção a Duda e o Mesquita. Ela atira, olha aí o copo, o vulto do copo passando na imagem. E o copo cai justamente ali no palco aonde estava o baterista. Na cena não dá para eu mostrar isso tudo. Deixa eu ver se eu mostro no vídeo para vocês. Vai passar um pouquinho de 1 hora, tá? Mas a gente precisa esclarecer esses pontos, a gente precisa esclarecer isso, tá? A gente precisa deixar isso claro aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos ver aqui. Deixa eu só baixar aqui. Tá, vamos lá. Achei. Achei aqui o ponto. Vamos mostrar para vocês aqui, tá? Vamos mostrar. Não tem som, então assim, vocês não precisam ver o som, até porque não interessa o som. Interessa aqui a imagem em si. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em escala para ver se fica mais fácil para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo colocar em escala. Tá meio difícil. Pera aí. Deixa eu trocar aqui o aplicativo. Talvez trocando o aplicativo eu consiga colocar numa escala melhor aqui, para que não fique ruim, tá? Deixa eu trocar aqui o aplicativo. Rapidinho, vamos trocar aqui o aplicativo. Pronto, aqui eu troquei o aplicativo. Aí fica mais fácil em escala para vocês verem, fica muito mais fácil. Então vamos lá. Então tá aqui, tá? Achei o ponto. Vamos mostrar para vocês agora. Eu vou trocar aqui. Aí agora fica mais fácil, a tela fica melhor para vocês verem. Vou tirar o som, porque o som nesse momento não importa tanto. Mas vocês verem aí, ó, a Carol joga água na Martina, aí a Martina joga uma latinha para cima, aí ela pega o copo, ó, vê que ela tá com o copo na mão, copo. Vocês viram aí, né? Ela arremessa o copo. Tá? Eu tô mostrando aqui, gente, com a qualidade que eu consegui pegar. Uma qualidade excelente, inclusive. Ela arremessa o copo, ó. Arremessa o copo. Isso não escorregou da mão dela, como ela tá dizendo. Tá? Isso não escorregou. Então vamos ver de outro ângulo, tá? Vamos ver isso de outro ângulo. Olha só, vamos acompanhar isso de outro ângulo também.
Tá? Outro ângulo, ó. Ela arremessou o copo e olha onde o copo caiu. No palco. Para deixar claro para vocês, tá? Para deixar claro a cena como um todo. O som não interessa aqui. Interessa a cena que a gente viu, tá bom? Só para vocês terem aí a clareza. O copo não escorregou da mão dela, diferente do que ela disse. Ela arremessou o copo. Ela arremessou de fato e o copo caiu no palco, perto do baterista e estilhaçou. Só isso em si já colocou em risco a integridade física de todo mundo, tá? Só isso aí. Então, esse foi o motivo que levou à expulsão dela. Ela pode dar desculpa que ela tava com a mão molhada, sei lá o que, mas ela assumiu o risco ao pegar um copo. Um copo desses aqui, ó. Deixa eu ver se eu tento mostrar o mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a mesma imagem aqui da Galisteu, ó. Isso aqui é um copo de vidro grosso. Isso aqui é grosso. Esse vidro aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse vidro aqui é grosso, tá? Isso aqui é grosso. Isso é um copo grosso. Olha a base deste copo. É uma base pesadíssima, tá? Eu sei que não é o mesmo modelo que ela tá segurando, mas é um copo que tem uma estrutura semelhante, tá? Ele tem esse vidro muito grosso. Isso aqui é grosso. Isso não é um vidro fino. E essa base pesadona aqui. Aqui vocês conseguem ver. Olha como é essa base. Olha aqui como vocês conseguem ver. Olha aqui. Isso aqui é muito pesado. Você atira isso aqui numa pessoa. Isso aqui vira uma arma. Porque isso aqui pode realmente causar coisas muito profundas. Um ferimento profundo em alguém. Então, isso aqui foi o que o Carelli quis deixar claro pra gente, tá? Um copo desses pode causar, sim, um grande de um acidente, tá? A Galisteu fala assim: eu posso garantir para vocês que este copo é muito pesado. É o que a Galisteu fala. Então, eu quis comparar para vocês, eu sei que não é o mesmo modelo, mas é a mesma estrutura. Copo de vidro pesado. E isso é importante para vocês entenderem o porquê que a Martina saiu, tá? É importante. E aí a briga continuava, né? A briga não parou aí não, tá? A briga continuava. O barraco ali continuava entre a Tamires e a Martina. Tamires chamava a Martina de escrota, e aí o negócio piorava, os ninjas entraram, e aí os ninjas entram, vão separando, a Rayane fica lá do lado, e aí as provocações aumentam. Aí depois a Martina começa a chorar. A Martina provocou tudo e depois ela começa a chorar. A Martina, tá? A Martina. E aí, depois dessa provocação, depois a Duda foi lá, o Mesquita pergunta se estava tudo bem com ela, ela disse que sim, estava de boa e tal. Mas deu pra ver ali que o clima ficou pesadão. Isso porque eles nem mostraram ela chamando a Tamires pra uma luta, né? Pro Fight Music Show, a mesma luta hoje que o Davi perdeu pro Sasha. Mesma luta. E aí começaram a falar, começaram ali, a Tamires e a Rayane começaram uma a provocar a outra. Eles não passaram nem um terço das provocações ali. Aí o Dudu disse ali que era inaceitável e inadmissível o que estavam fazendo com a Tamires. Ele fala isso pra ela. Ele fala, olha... É inaceitável, você já levou cuspe, você já levou água na cara. É inaceitável isso. E o público aqui fora tá vendo o que estão fazendo com você. Ele jogou isso que era inaceitável essas coisas. E aí, lá dentro do closet, a Rayane chorava e dizia que ela ia desistir. Só não desistiu porque o Valério disse que ela não ia desistir, mas ela admite que quando ela desceu pra baia foi justamente para bater o sino. Arregou até de arregar, né, Rayane? Você é uma arregona até nisso. Aí, como foi que começou a segunda briga? A briga pelo edredom, tá? Essa briga pelo edredom foi bem mais complicada, tá? Foi uma briga complicadíssima. Começou com as provocações da Carol, da Rayane. Uma dessas provocações a Carol falou assim: olha só, amiga, eu perdoo, tá? A Rayane fala pra Carol: eu perdoo você e tal. Aí a Carol fala assim pra ela: mas você estragou meu cabelo, você jogou cerveja.
E aí a Rayane ali disse assim, mas você tá defendendo aquela ali, aquela Mona. E aí começaram ali uma a falar da outra. E aí começou uma pequena discussão ali dentro do quarto, tá? Da Tamires com a Rayane. A Tamires chamando a Rayane de criminosa. A Rayane dizendo ali que ela era rodada e tal. Isso aí vocês já sabem. Porque até aí eu falei isso ontem pra vocês. Mas o que vocês não sabem foi o catalisador desta briga. O catalisador foi justamente este momento aqui. A Rayane tava deitada, a Tamires foi lá pra cima dela, disse que ela era uma merda, que ela e merda pra Tamires era a mesma coisa, que a Tamires ali foi pra cima. Aí depois a Saori tava junto ali e tal, e a Rayane ali se segurando, deu pra ver que a Rayane se segurou. Aí a Martina se levantou, foi defender, aí a Tamires disse que ela era o cão de guarda, e aí no meio disso começou a grande briga. A briga pelo edredom, o cabo de guerra do edredom. A Tamires perguntou, cadê o meu edredom? Aí ela viu que estava com a Martina. E aí começou toda uma coisa. Ela disse que ia pegar de volta. Aí a Martina disse, vem tirar. E aí as duas começaram a discutir. E aí a Tamires disse que esse era o edredom dela, não era de ninguém. Que era ela que estava usando. Aí ela disse ali, a Martina disse que o Mesquita tinha pegado o outro edredom dela. Então ela pegou o edredom que estava disponível ali. Aí a Tamires disse ali então que ela se resolvesse com o Mesquita, que o edredom dela não tinha nada a ver com isso. E aí elas começaram a discutir. A Tamires disse que o Mesquita fez uma coisa de trocar ali os edredons. Mesquita mal se levantou ali. E aí a Tamires provocava, então vem tirar de mim. Aí foi a Kati, foi a Carol. E aí todo mundo foi lá pra cima da Martina pra tentar tirar o edredom dela. Aí teve um momento que a Kati pega no braço da Martina com uma certa força. E aí o Valério tenta apartar a briga. Aí ele briga com o Dudu e briga também com a Kati, dá pra ver isso. E aí a Tamires, a Carol e a Duda ficam puxando o edredom. E o Tonico lá atrás, né, o seu Toninho, gritando ali pra pararem com isso. Aí o Valério disse que era pra deixar as meninas sozinhas lá pra brigarem. Aí o Valério pergunta assim pra ele, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Aí eles continuavam brigando ali, um brigando ali com o outro. Aí os ninjas entraram, aí a Martina começou a gritar, produção, produção. Aí começaram a discutir de novo ali. E aí a Rayane claramente não tá suportando mais essa fazenda, claramente. Aí a Martina subiu pra cima da cama, começou a gritar com a Kati. Aí a Kati disse que ela também sabia gritar. Aí a Rayane tentava controlar a Martina. Aí a Carol fala, olha o cuco, querendo dizer, você está expulsa. Cuidado com a expulsão. Aí de novo lá foi a Kati para uma provocação. Aí ficou o ninja do lado ali da Martina. Outro ninja ali do lado da Kati. E aí as duas saíram de dentro do quarto. A Martina começou a chorar, se vitimizando. Só que a Martina disse que ela tinha que voltar lá, porque as meninas estavam provocando ela. Ela tinha que voltar. Ela precisava voltar e tal. Que ela não estava mais aguentando isso. Aí a Rayane disse que ela precisava se segurar, que ela precisava ali. Só que ela começou a chorar, se vitimizar, dizendo que ela estava sendo provocada o tempo todo. E aí ela dizendo que precisava voltar lá para aquele quarto. Aí a Rayane dizendo que ela ia desistir, que só não desistiu por causa da Martina. E que se ela não desistiu, a Martina também podia aguentar. E enquanto isso, lá no quarto o clima já ia amenizando mais. A Kati começou a gritar que ela também podia, que ela também sabia e tal, enfim. Tudo isso. Aí a Martina lá se vitimizando, chorando, enfim. Essa foi a noite caótica. Tudo por causa de um edredom. Olha só. Aí ao longo do dia, antes da Martina ser retirada do programa, a Rayane disse ali pra Martina que agora elas precisavam ter cuidado, porque ia todo mundo pra cima delas. E que todo mundo ali ia tentar cavar uma expulsão dela. Sendo que nesse momento a Martina já estava expulsa, tá? Aí o Valério disse que a Carol
é muito baixo escalão. O cara mal sabe falar, né? Ele disse assim que ela era baixo escalão. Aí no meio disso ali, ele disse que ela era baixo nível, aí disse que ela era esgoto e tal. Ele que tá do lado das duas pessoas que mais são baixas ali, a Rayane e a própria Martina. São baixíssimas, esgoto, puro esgoto. Vocês viram isso na televisão. E aí a Rayane disse pra Martina tomar cuidado ali. Aí foi aí que a Tamires falou que o que o Mesquita fez poderia ter causado a expulsão da Carol e tal. E aí o Dudu começou a falar de algumas coisas ali da Ioná, que a Ioná estava iniciando uma perseguição contra ele também. Aí o Chaya disse que tinha muita falsidade lá dentro, que ele viu a forma como a Tamires tratou ele e tal, ele estava chateado. Aí a Martina estava deitada ali com a Rayane, elas estavam conversando alguma coisa ali, quando a Martina recebeu o aviso de que ela tinha que ir para a despensa. E aí ela viu que não tinha mensagem nenhuma lá dentro, colocou a venda nos olhos e o negócio no ouvido. O protetor, acho que é um protetor auricular, não chega a ser um fone de ouvido. E alguém da produção retira ela de dentro da sede. A partir daí, toca o cuco e todos são avisados que a Martina tinha sido expulsa do jogo. Aí a Rayane foi chorar, ela disse que não aguentava mais, que a Martina tinha saído. Aí colocaram uma música do Chico Buarque, Pedaço de Mim, para tentar ali dar uma amenizada, mas é impossível a Rayane virar esse jogo. Até porque para você virar um jogo como esse, você precisa ter carisma, algo que a Rayane não tem. Carisma. A Rayane não tem o menor carisma. Então não tem como ela virar esse jogo, não tem como ela passar por vítima. E ela própria já falou isso. Ela fala que não vai cair nas provocações, mas 2 minutos depois ela tá caindo. Então, vocês não vão ver a Rayane virando esse jogo, tá? O público já tem ranço dela e depois, a edição do programa vai tentar amenizar sempre, mas vocês vão ver que não vai acontecer desse jeito. Aí mostraram lá elas escrevendo a mensagem e entregando lá os pertences da Martina, aí ela chorando, desesperada e tal. Aí a Galisteu falou que na segunda-feira, às 19 horas, a Martina vai participar da live com um selfie para falar ali do que tinha acontecido. Pronto, foi só isso aí, tá? Precisei falar de tudo isso e lembrar aí os poderes que a gente vai ver amanhã, tá? A gente tem o poder A. Troque o roceiro vetado da prova do fazendeiro por qualquer outro roceiro. Esse não. Eu quero o poder B mesmo, tá? Poder B pra mim é o melhor. Salve um roceiro, exceto o indicado pelo fazendeiro. Os outros 3 devem escolher em consenso um novo roceiro. Não é roça dupla, se você entendeu isso, tá? O dono do poder vai salvar um dos 4 roceiros que já estão na roça. Então esse poder vocês já perceberam que é o último a ser aplicado, tá? Vocês já entenderam isso. O dono do poder vai salvar uma pessoa da roça. Pronto, salvou uma pessoa. Os outros 3 que sobraram vão ter que se juntar e em consenso vão puxar mais um roceiro para ocupar a vaga do que foi salvo. Então continua sendo 4 pessoas, tá? Continua sendo 4. Caso não haja o consenso, o fazendeiro terá que indicar mais uma pessoa, tá? É assim que vai ser. Roça dupla, gente, presta atenção. Roça dupla é quando tem o 5º banquinho. Roça dupla é quando tem o 5º banquinho. É assim que funciona. E não vamos ter, né? Vocês já perceberam que a gente não vai ter tão cedo ali o 5º banquinho. Nessa altura era pra gente ter ainda 20 pessoas. A gente tem agora 19, né? 19 não, 18. Né? Porque agora 2 saíram. Agora ficou o que era pra ter ficado desde o começo. Mas enfim, né? A gente já trouxe aí, eu sei que passou um pouquinho do tempo que a gente está acostumado, mas eu precisei explicar e trazer aí como é que foi a noite deles lá, tá bom? Amanhã a gente está de volta para comentar aí a prova de fogo e saber como é que as coisas vão, né? Porque não tem mais nada acontecendo na madrugada, já foi todo mundo dormir, tá? Já tá todo mundo dormindo.
uma hora dessas, tá bom? Então não tem mais nada pra falar ali da Fazenda hoje. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.